Em 1990, o Japão, que é vizinho da China, enfrentava o maior marco do colapso econômico mundial, em decorrência de altos investimentos errados e que não tiveram sucesso. Agora, chegou a vez da China, que prometia ultrapassar os Estados Unidos. Com sua rápida expansão econômica nas últimas décadas, tem sido amplamente considerado um exemplo de sucesso no cenário global. No entanto, o milagroso crescimento econômico chinês desacelerou. Diversas cidades fantasmas foram construídas, e a maior construtora do país, a Evergrande, deu calote nos seus investidores e financiadores, e está à beira da falência. Milhares de chineses se juntaram para um movimento de boicote às prestações de seus financiamentos imobiliários. Isso carrega um caos para dentro do Partido Chinês, que está desesperado para resolver essa situação, pois além dessa catástrofe, o sistema bancário do país também está altamente envolvido em todo esse colapso. Será que a China estaria repetindo o destino desastroso que aconteceu no Japão e que continua até os dias atuais? É isso que veremos a partir de agora. Nas últimas décadas, a China se transformou em uma potência econômica mundial, superando até mesmo as expectativas mais otimistas. A combinação de uma população numerosa, mão de obra barata e políticas governamentais favoráveis ao crescimento impulsionaram o desenvolvimento do país. O ano era o de 1992. Deng Xiaoping iniciou a reforma econômica com a promessa de fazer com que a China fosse o país com o maior crescimento do planeta. Nessa reforma, a que foi mais destacada e relevante para toda a população era de privatização do mercado imobiliário chinês. Isso significava que pela primeira vez na história, a população chinesa conseguiria comprar os direitos de uso da terra pelo prazo de 70 anos. A descentralização do poder também foi outro ponto muito aclamado. A partir dali, as cidades ganharam autonomia para governar, criar leis e realizar investimentos. A população viu uma esperança de prosperidade daquelas decisões tomadas, pois junto com as medidas para aumentar a economia, também veio um plano de reforma na distribuição de impostos. Essa reforma reduziu pela metade a receita fiscal que os governos retinham com os impostos. Com isso, os novos governos começaram a arrecadar menos, mas mesmo assim, era necessário bater as metas de crescimento que o Partido Chinês estabelecia. Para resolver esse problema, a solução encontrada foi vender os direitos das terras para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. E deu muito certo. A partir dali, aquela solução trouxe o maior e mais altos números de arrecadação diante de quaisquer outras já vistas. Naquele momento, a China começou a se tornar a fábrica do mundo, atraindo investimentos estrangeiros e se tornando uma das maiores exportadoras globais. Além de todas as imposições que a reforma estava trazendo, o Partido Chinês também passou a obrigar as cidades a se autofinanciarem, por um sistema chamado de LGFP, que considera a receita bruta das terras como colateral para tomar mais dívidas. O que isso significa? A economia chinesa passava a estar ligada ao crescimento do preço das propriedades, fazendo com que as cidades tivessem mais capital para financiar seus gastos públicos. Devido à política de filho único, existem 30 milhões a mais de homens do que mulheres na China. Por causa dessa proporção discrepante, ter uma casa na China é sinal de status para os homens. E se ele quiser se casar, ter uma é praticamente um pré-requisito. Em 2008, quando estourou a crise global iniciada pelos Estados Unidos, o governo chinês não regrediu. Para evitar uma desaceleração econômica, foi tomada uma medida de investimento de 500 bilhões de dólares, que facilitaria o acesso ao crédito imobiliário para a população. A partir dali, os juros ficaram bem menores, e financiar uma casa tornou-se barato, e aquilo passou a ser um investimento ainda melhor. Com todos esses acontecimentos, as residências passaram a ser um pilar de investimento na China, com aproximadamente 70% da riqueza das famílias do país investidas em propriedades. A demanda por casas tomou conta e, juntamente com isso, os governos locais incentivavam a construção de projetos imobiliários pelas construtoras, com o intuito de lucrar com a venda das terras. Entre 1999 e 2016, os preços residenciais nas maiores cidades chinesas aumentaram quase 6 vezes. Isso é bom e é o que realmente deve acontecer quando compramos imóveis. Mas na China, não foi tão benéfico como esperado. Nos últimos anos, o país tem enfrentado uma desaceleração do crescimento econômico. A taxa de crescimento do PIB chinês tem diminuído gradualmente, refletindo a diminuição da demanda global, as tensões comerciais com os Estados Unidos e os desafios estruturais internos. Além disso, a demanda, aparentemente quase que insaciável por residências, levou às altas especulações do mercado, fazendo com que muitas pessoas e empresas comprassem diversas casas como forma de investimento. 要买的话买不起，因为现在房子很贵的。你像北京这么高的房价，挺可怕的。
这个泡沫将来要是崩的话呢，好多人高位接盘的话，肯定会引起不安定因素。O impacto positivo dessas especulações foi tão alto que diversos bancos chineses e investidores internacionais compraram muitas ações e títulos de dívida para também conseguir um pouco dessa fatia. Um exemplo desse período foi a grandiosa Evergrande. Ela literalmente deu um salto gigantesco no setor imobiliário e usou as suas próprias propriedades como garantia nos empréstimos. Com isso, a empresa adquiria cada vez mais propriedades para o portfólio, enquanto crescia exponencialmente. Com uma combinação de empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, a empresa se tornou a maior construtora do país e expandiu seu nicho para saúde, turismo, fabricação de carros elétricos e até mesmo criou o próprio time de futebol. Mas aquilo não daria certo por muito tempo. Em 2021, a empresa se endividou absurdamente, acumulando mais de 27 bilhões de dólares em dívidas, enquanto em caixa tinha apenas 11 bilhões líquidos em ativos que poderiam ser convertidos em dinheiros a curto prazo. A situação da Evergrande atualmente é preocupante e ela continua sendo monitorada de perto pelo Partido Chinês, pois a sua falência não tem implicações somente no mercado imobiliário, mas também para a economia global. O atual presidente da China, Xi Jinping, está de olhos bem abertos e preocupado com o crescimento descontrolado das dívidas das construtoras e o risco de uma bolha imobiliária que com certeza prejudicaria a economia chinesa. Em 2020, ele implementou uma política chamada de As Três Linhas Vermelhas. Essa política estabelece valores máximos para 3 métricas de endividamento: ativo pelo passivo, dívida líquida e, por último, a dívida de curto prazo. Só que o maior problema dessa política é que a Evergrande, assim como todas as outras construtoras, ultrapassou todos os 3 limites máximos de endividamento que foram estabelecidos, resultando na proibição de conseguir qualquer tipo de empréstimo. Isso fez com que o setor imobiliário chinês chegasse ao limite. Afinal, as empresas dependiam fortemente dos empréstimos agressivos para continuar se expandindo e enfrentar a severa crise de liquidez. Mas o que ninguém esperava aconteceu. A Evergrande não suportou esse corte e deixou de honrar suas dívidas, o que se tornou um dos maiores casos de reestruturação da história. Não foi apenas a Evergrande que sofreu com isso. Um total de 28 das 100 maiores construtoras deixaram de pagar ou solicitaram prorrogações aos seus credores. Após essa implementação e a proibição do crédito, as construtoras não viram outra saída senão começar a vender suas terras, na expectativa de levantar dinheiro e reduzir o endividamento. Isso gerou uma enorme pressão de venda no mercado. E junto com esse colapso do setor, houve uma queda de mais de 30% nos preços das propriedades da China. Mas isso não é um problema só para os cidadãos chineses. As cidades também foram afetadas, pois a renda principal delas é a venda de terras, e a partir dali, as construtoras não tinham mais quantias agressivas para investir em alguma infraestrutura e compra de mais terras, o que desacelerou a economia chinesa. E a partir dali, as construtoras fomentaram o setor imobiliário por meio do modelo de pré-venda, onde as casas e apartamentos são adquiridos antes mesmo de serem concluídos. Agora, elas não têm mais dinheiro para finalizar os projetos iniciados, sem contar que mais da metade dos empreendimentos iniciados pela Evergrande também foram paralisados por falta de verba. Essa situação gerou uma certa revolta em toda a população e desencadeou uma série de protestos liderados pelos chineses para boicotar o pagamento dos financiamentos, já que as obras compradas na pré-venda estão paralisadas e sem nenhuma previsão de retorno, e muitas sequer começaram. Essa decadência do setor imobiliário representa cerca de 1/4 de todos os empréstimos bancários e também está se tornando uma crise bancária, pois os bancos chineses não estão recebendo o dinheiro dos financiamentos. Isso ativou um sinal de alerta para o mundo em geral, pois além de atingir diretamente o país chinês, também caminha para uma crise global. Afinal, muitos países pegam empréstimos com os bancos chineses para alavancar seus empreendimentos. Xi Jinping declarou que o povo chinês enfrenta 3 enormes desafios para o caminho da prosperidade. O primeiro deles é a educação, seguidos por saúde e moradia. Ele também enfatizou que os 2 primeiros estão absolutamente sob controle do Estado. Entretanto, as moradias estão quase que em total controle das empresas privadas, mas o plano de longo prazo, devido ao enorme colapso do setor, é de também estatizar a maior parte do setor imobiliário. O Partido Chinês já iniciou esse plano e passou a intervir de 2 maneiras. A primeira delas é a empresa estatal ANCS, que é responsável pela gestão dos ativos do Estado.
ela está adquirindo gradativamente as dívidas de alto risco das construtoras, que antes estavam em posse dos bancões chineses. Já a segunda entra na conta do Estado, que também está adquirindo as subsidiárias das construtoras privadas. A Evergrande, por exemplo, vendeu várias de suas subsidiárias para o governo, e as outras construtoras também estão seguindo o mesmo caminho. Com isso, o governo está injetando uma quantia relativamente alta na economia para evitar um colapso mundial. E com certeza, está evitando que os números não sejam iguais aos que aconteceram no Japão, que chegou a valer 4 vezes mais do que todas as propriedades dos Estados Unidos juntas. Além disso, a moeda chinesa opera de maneira totalmente distinta do Yen. A China mantém sua moeda sob câmbio flutuante. Isso significa que, em caso de uma variação grotesca no valor da moeda, o Banco Central intervém imediatamente para estabilizar. Por exemplo, se a moeda começar a se desvalorizar, o próprio governo compra yuans do mercado, utilizando suas enormes reservas para artificialmente aumentar o valor da moeda e manter sua estabilidade. Além de tudo, o Japão não soube lidar muito bem quando os indícios da crise começaram a aparecer e inflou, até finalmente estourar e desencadear definitivamente a crise imobiliária no país. Já na China, a atual crise foi provocada por suas próprias autoridades reguladoras, quando aplicou a medida das 3 linhas vermelhas, talvez para forçar a crise e as empresas privadas venderem todos os seus negócios para o governo. Contudo, se o partido chinês não custear os governos locais de forma sustentável, devido à queda dos preços das terras, o crescimento da China vai sim desacelerar. Mas isso está longe de ser uma solução forte. A verdade é que se a China não reformular a estrutura de crescimento da sua economia, que é baseada principalmente na produção de tecnologia e dependendo menos do setor de construção para sustentar seu crescimento, esse crescimento vai sim cair rapidamente. Entretanto, só com o tempo teremos respostas mais assertivas se eles serão capazes ou não de alcançar esses objetivos e fazer todas as adaptações necessárias para garantir a curva exponencial do crescimento econômico. Mas e você? O que você acha a respeito disso tudo? A China está indo pelo caminho certo ou ela vai acabar caindo no dilema da ganância? Deixe seu comentário aí abaixo, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!